Uma palavra à família. O texto que nós estaremos meditando nesse momento se encontra lá no livro de João, capítulo 19, versículo 26 e 27, que diz assim: Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que os discípulos a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Não é intrigante o fato de que, em meio à dor e ao sofrimento daquela hora, Jesus ainda consiga preocupar-se com questões familiares. Ao proclamar aquela sentença na cruz, Jesus revela que a vida cristã não é somente reunir-se com a igreja, ler a Bíblia, fazer oração e fazer o trabalho missionário. Vida cristã é também o cumprimento fiel dos deveres desta vida com a nossa família e com a sociedade. Todos nós sabemos que as últimas palavras de uma pessoa são muito importantes. Portanto, ao dar recomendações familiares na hora da sua morte, Jesus estava nos mostrando o quão importante é a família aos olhos de Deus. Portanto, se queremos ter uma família abençoada, devemos aprender as lições dessa palavra proferida por Jesus. E a primeira lição que podemos e devemos aprender como discípulo do Senhor Jesus é a lição do reconhecimento. Jesus cresceu sob o cuidado protetor de sua mãe. Essa mãe cuidou muito bem de seu filho e deu o melhor que pôde para ele. Ela sabia que esse filho teria um fim triste, pois quando ela o levou para o templo pela primeira vez, Simeão profetizou seu fim. Imagine agora Maria olhando para Jesus que estava pendurado numa cruz, junto com dois ladrões. Aquelas mãozinhas que a Virgem Maria segurou, agora estão pregadas na cruz do Calvário, e o sangue pinga lentamente dos furos que os pregos o fizeram. Aqueles pezinhos que ela tantas vezes ensinou a andar nos caminhos de Deus, agora estão pregados lá na cruz do Calvário. Aquela fronte que ela tanto beijou carinhosamente, tantas vezes, agora estava ali furada por uma coroa de espinhos. Ali estava a mãe acompanhando seu filho até o fim. Todos tinham abandonado o Senhor. Seus discípulos tinham ido embora. A multidão caçoava dele. Os soldados riam de sua situação. Os sacerdotes o acusavam, mas a mãe permanecia perto da cruz. Então, na cruz do Calvário, na hora da sua morte, Jesus aproveitou aquele momento para nos deixar uma lição do valor e da importância da família. E mesmo que o mundo conspira contra a família para destruir, nós, como cristãos, precisamos reconhecer e valorizar aqueles que nos trouxeram a luz e que cuidaram de nós ao longo da nossa vida. Jesus jamais colocou sua mãe na posição de ser adorada, mas a usou como exemplo para nos mostrar que, assim como ele, nós devemos reconhecer aqueles que nos deram a vida e nos fizeram chegar até onde chegamos. No final da vida de Jesus, todos os abandonaram, mas a sua mãe estava ao pé da cruz com ele. Nunca esqueça disso. Você precisa valorizar mais sua família. A segunda lição que podemos e devemos aprender como discípulos do Senhor Jesus é a lição do cuidado e proteção. Naquele tempo, a mulher
não tinha arrimo, que significa auxílio, ou aposentadoria ou pensão. E José já estava morto. Jesus teve outros irmãos, mas naquela hora ele dá a João o encargo de cuidar de Maria, de ser um filho para ela. João deveria ocupar o seu lugar. A mensagem da cruz passa pela família. Na hora da morte, Jesus mostra que jamais devemos abandonar nossa família. Jesus deu a João a responsabilidade de cuidar de sua mãe e a sua mãe a responsabilidade de cuidar de João. Eu creio que esse foi um gesto muito importante de Jesus, uma forma de amenizar a dor da perda causada pela sua morte. Isso nos leva o cuidado dele para que Maria não sofresse tanto. Há algo muito interessante nesse texto, que é o fato de João não ser irmão de sangue, mas se tornou tão íntimo daquela família ao ponto de Jesus dar a ele a incumbência de cuidar da sua mãe. É possível pelo menos 3 tipos de família em nossa vida. Primeiro, a família onde nascemos. Queiramos admitir ou não, a nossa primeira família é aquela na qual nascemos. Mesmo que você não tenha conhecido seus pais e irmãos, foi por causa dessa família que você veio à existência. A segunda, a família que temos depois de nascer. Às vezes, depois que nascemos, Deus nos dá outra família. São pessoas que Deus semeia em nossa vida para nos guardar, para nos proteger, para nos acolher. E essas pessoas também precisam ser reconhecidas e valorizadas por nós. E a terceira é a família de Deus. Quando nos convertemos, Deus nos dá uma nova família, que é a igreja. Temos o mesmo pai e temos muitos irmãos. Por causa do egoísmo da humanidade, que leva as pessoas a viver cada vez mais isoladas, as pessoas não têm consideração pela sua família natural e, por esse motivo, quando se convertem, também desprezam a família espiritual. Na hora da morte, Jesus nos adverte a cuidar da família. Por isso, precisamos ser mais amorosos com os nossos irmãos, precisamos ser mais família, precisamos ser mais amigos, precisamos nos cuidar melhor. Peça ao Senhor que nesse dia coloque amor no seu coração pela família que Deus lhe deu. Nessa família existe pai, mãe e muitos irmãos. Agradeça a Deus pelo irmão que está ao seu lado nessa hora. E a terceira lição que podemos e devemos aprender como discípulos do Senhor Jesus é a lição da gratidão. A pior coisa do mundo é a ingratidão. Pessoas ingratas são pessoas azedas, amargas, críticas, desequilibradas emocionalmente e, consequentemente, infelizes. Nos momentos finais de sua vida, Jesus lembrou-se de fazer um gesto de gratidão para sua mãe. Ele estava nos mostrando o quanto isso é importante. Esse gesto de Jesus confronta tenazmente a nossa vida. Porque se há alguém nesse mundo que sofre ingratidão, é mãe. Na cruz do Calvário, Jesus não perdeu a chance de demonstrar sua gratidão àqueles que sempre estiveram com ele e que foram com ele até o fim da sua vida. Sua mãe que cuidou, protegeu e o acompanhou até o seu último suspiro, e João, um discípulo que jamais se apartou do Senhor. Sabe o que é interessante sobre a gratidão? É que quando uma pessoa tem o coração grato, essa gratidão se manifesta em todas as áreas da sua vida. Uma delas é a gratidão familiar. Mesmo na cruz, Jesus nos deixou o exemplo de agradecer a família por tudo que havia feito por ele.
Quando sua vida estava ameaçada, Maria e José fugiram para proteger a vida de Jesus. E agora, quando ele estava sozinha, Jesus fez questão de deixá-la protegida. Existe também a gratidão para com as demais pessoas. A gratidão é uma atitude que se manifestará para com qualquer pessoa que demonstrar algum tipo de favor à nossa vida. É muito simples dizer muito obrigado, mas isso se torna uma tarefa quase impossível quando a pessoa tem um coração ingrato. Essa talvez a mais importante de todas, a gratidão para com Deus. A vida de Jesus foi pautada na gratidão, e isso fica claro em diversas passagens dos evangelhos. Nós podemos ver isso lá em Lucas, capítulo 22, versículo 19, Lucas 11, versículo 41, Lucas 22. Você precisa ser mais grato ao Senhor. Olhe para a sua vida e veja quantas coisas Deus tem feito. Quantos livramentos Ele tem lhe dado. A forma como Ele tem sustentado a sua vida. E veja se você não deveria ser um pouco mais agradecido. Jesus viveu uma vida de gratidão. E no final da sua vida, ele, na última oportunidade que teve, ele aproveitou para agradecer e nos deixar essa grande lição. A morte de Jesus teve o propósito também de nos deixar uma mensagem de restauração familiar. Se queremos ser semelhantes a Jesus, precisamos aplicar na nossa vida a lição do reconhecimento, do cuidado e da gratidão. Essa foi mais uma breve reflexão da palavra de Deus aos nossos corações, com o tema Uma Palavra à Família. Que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma rica e abundante. Aqui quem vos fala é o evangelista Valnei dos Santos. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.